Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de arte. Conforme eu disse no vídeo de apresentação, não é o meu horário usual de gravação, mas estamos aqui para já organizar a videoaula de vocês para a próxima quarta-feira, dia 22, pela manhã. Eu vou abrir essa aula com uma frase de um historiador da arte inglês, muito interessante. Segundo esse autor, o nome dele é esse Gombrich, eu já citei esse autor para vocês algumas vezes, os egípcios basearam a sua arte no conhecimento. Os gregos começaram a usar os seus olhos, e uma vez que essa revolução teve início, não havia mais maneiras de pará-la. Os gregos são vistos como o povo que, na antiguidade, apresentou a produção artística mais livre, inicialmente imitando os cânones egípcios, as regras egípcias e do Oriente para a construção de sua arte. Com o tempo, eles transformaram a própria maneira de se fazer arte, desenvolvendo uma arquitetura, uma escultura e pinturas próprias. Os períodos históricos mais relevantes do ponto de vista da arte na Grécia Antiga são o período arcaico, que vai da formação das cidades-estado até as guerras greco-pérsicas, em meados do século VII até o século V a.C. O período clássico, que vai das guerras pérsicas ao fim da Guerra do Peloponeso, mais ou menos do século V até o século IV a.C., e, por fim, o período helenístico, que vai do século IV até o século II a.C. A gente tem que se lembrar que o povo grego ele foi formado por uma junção de povos que habitavam ali a região do Mar Egeu, dos Balcãs e ali de Creta, o Palácio de Knossos, aquela região que a gente já começou a trabalhar na aula anterior, tá? E a formação desse povo grego vem dos aqueus, dos jônios, dos dórios e dos eólios. Vamos começar pelos períodos arcaico e clássico, tá? Nesses dois períodos, os povos formadores dos gregos passaram, ao longo dos séculos, a ter uma mesma cultura. Também foi nesse período, principalmente no período arcaico, que as comunidades formadas por esses povos se tornaram em cidades-estado. Elas eram independentes politicamente, interdependentes economicamente e possuíam a mesma cultura entre si. É desse período que datam também as primeiras esculturas gregas, inicialmente influenciadas pela escultura egípcia. Logo, os artistas gregos abandonaram a rigidez dessa influência e passaram a tentar traduzir o movimento através da escultura. O Gombrich, ele afirma que a descoberta das formas e dos movimentos naturais pelos gregos, concomitantemente ao período em que eles passaram a questionar a natureza das coisas sem pré-julgamentos, foi o tempo em que a ciência, e aí é uma citação direta, por isso que eu estou colocando as aspas, como nós entendemos o termo hoje, e a filosofia, primeiramente, acordaram os homens. E quando o teatro desenvolveu, primeiramente, cerimônias em honra a Dionísio. Vou fechar as aspas. Entretanto, como esses artistas trabalhavam com as mãos e para a própria sobrevivência, artistas e escultores, em geral, eram vistos como pessoas inferiores dentro da pirâmide social grega, independentemente de suas poleis, plural aí das nossas cidades-estados de origem. Observem as imagens, tá? Como, ao longo desse período, a representação do movimento passou a ser uma preocupação real para estes escultores. E aí, quando a gente analisa as imagens, tá? 2, aqui embaixo, Couros de Anavissus. A 3, o Éfebo de Critios.
E a 4, Zeus de Artemísio, reparem as datas, né, como elas vão sendo, com o tempo, elas vão deixando de ser mais estáticas para apresentar mais essa questão do movimento. Até a imagem 5 e 6, tá? Que está na tela aqui de vocês, que são duas cópias romanas de obras gregas que se perderam com o tempo, mas que foram resgatadas e ainda permanecem com a gente, graças às cópias em mármore feitas pelos romanos. O que a gente percebe aqui é que o ser humano, a representação do ser humano saiu da imobilidade e extrema assimetria proposta pelo padrão Kouros, tá? Que é essa imagem 2 aqui, circulada pelo mouse, para conseguir alcançar a sugestão de movimento somente após combinar no material de suporte representação de grupos musculares que aparentam relaxamento, ao mesmo tempo em que grupos musculares apresentam rigidez. E a gente pode ver isso novamente, tá? Perfeitamente aqui nessa imagem 6 circulando pelo mouse, garantindo dessa forma uma ilusão maior de movimento. E nessa jornada também foram feitos experimentos com materiais. No lugar do mármore inicialmente utilizado e que quebrava com facilidade, caso não estivesse bem apoiado, os escultores passaram a usar o bronze, que permitiu uma maior resistência e plasticidade na produção da ilusão de movimento nas estátuas. A maior parte das estátuas originais gregas foram perdidas, conforme já dito, e chegaram até nós devido suas cópias em mármore feitas pelos romanos. Os templos são os principais objetos de análise da arquitetura grega. As suas construções não eram feitas para reunir gente dentro, mas sim para proteger da chuva ou do sol excessivo as esculturas que representavam os deuses da mitologia. Eles eram simétricos e construídos sobre uma base de 3 degraus. A estátua ficava centralizada no templo, que era rodeado por colunas, e estas, por sua vez, sustentavam o que seria o teto do templo. O telhado era colocado de forma descendente em direção às laterais, e o posicionamento dele deixava livre um espaço triangular sobre a cornija. Já eu mostro a imagem que mostra cada nome de cada parte do templo, tanto na entrada quanto no fundo, que era denominado de frontão. E estes frontões eram intensamente ornamentados com esculturas. Além dos frontões, as métopas e os frisos nas laterais eram também decorados, e muito bem decorados com esculturas. É importante lembrar que os gregos eram uma junção de povos diversos, conforme eu falei no início do vídeo, e isso contribuiu para a criação de diferentes estilos arquitetônicos em acordo com cada povo. E a gente vai ter aí 2 principais. Primeiro, o esquema do templo de ordem dórica, relacionado aos dórios, e o esquema do templo de ordem jônica, relativo aos jônios. Vocês estão vendo nessa imagem como que era um templo grego clássico de ordem dórica. Nesse momento a gente não vai se prender exatamente à ordem dórica ou jônica, porque eu quero sinalizar para vocês, deixa eu aqui o mouse. Primeiro a planta baixa, tá? Que a gente tem aqui do templo. Vocês vão ver que ele é formado de uma maneira bastante simétrica, conforme eu disse, tá? E aí eu tenho a simetria principal entre o pórtico de entrada, que era denominado pronal, aqui onde o mouse está apontando, pronal ou vestíbulo, e o do fundo, tá? Que era o opistódomo, aqui nesse pedaço. O núcleo do templo era formado pelo pronal, a entrada, aqui, tá? Pelo naus, que era o recinto onde ficava a divindade,
aqui, bem nesse núcleo. Aqui, no caso, está sendo representado o templo de Atena, então está colocando no nosso exemplo a estátua de Atena aqui como pertencente ao Nau, bem aqui ao Naus, né? Enfim. E esse núcleo era cercado por toda essa colunata aqui, esses pontinhos que vocês estão vendo, são, na verdade, colunas, tá? Nos templos mais suntuosos, nos templos mais ricos, eles tinham uma fileira dupla de colunas, tá? E essas colunas, elas recebiam o nome de peristilo, ok? O templo, ele era construído sobre uma base de 3 degraus, esses aqui que vocês estão vendo. Aqui na imagem maior, dá para vocês verem pelas flechas, tá? Que o naus, ele vai se localizar bem ao centro. Aqui eu tenho o vestíbulo e o peristilo, que é formado aqui pelas colunas. Essas aqui foram cortadas da imagem para que vocês consigam ver como que era formado ao centro. Eu vou ter uma rampa de acesso, tá? E aí a área de entrada do templo. Esse degrau mais elevado, ou seja, o terceiro degrau, aqui, onde está apontando, onde começa a coluna, onde eu estou apontando aqui com o mouse, era chamado de estilóbata, tá? E sobre ele que eram erguidas as colunas do peristilo e as paredes do núcleo do templo, conforme vocês estão vendo aí. Agora, as colunas, elas sustentavam um entablamento horizontal, tá? Que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Esse miolo aqui que foi cerrado. Esse entablamento, ele era formado por 3 partes. Uma, aqui, esse entablamento aqui. Uma que vai ser a arquitrave, o friso e a cornija. E aí a gente voltou aos nomes que eu estava falando com vocês, né? As colunas e o entablamento, eles eram construídos segundo os modelos da ordem dórica ou da ordem jônica. E aí a gente vai passar, então, para vocês verem, tá? O que são esses nomes. Ó, o estilóbata tem nas 2 ordens. Essa ordem aqui que eu estou circulando da esquerda é a ordem dórica. Essa ordem aqui que está à direita e que eu estou circulando agora com o mouse é a ordem jônica. Repara que a base é a mesma para as 2 ordens, tá? As colunas vão ser feitas aqui em cima do estilóbata, que é o terceiro degrau aqui de entrada do templo, tá? Então, eu tenho a coluna, que vai ser denominada fuste, tá? Dos 2 lados, e que aí eu tenho essa coluna frisada entre 16 e 20 frisos, depende de como é a ordem construída, tá? Eu vou ter aí o capitel, vamos lá. Olha a distância, tá? O capitel da ordem dórica e onde que vai ficar o capitel da ordem jônica. Aqui eu tenho o entablamento, essa área aqui, que vai ser o entablamento horizontal, que vai ser denominado de arquitrave. Aqui é como é a arquitrave do esquema dórico, e aqui a arquitrave do esquema jônico, tá? Para aí eu ter a formação do friso, no corte lateral, nos 2 lados, e da cornija, tá? Então, quais que vão ser as diferenças? A ordem dórica, que é essa aqui da esquerda, ela vai ser uma ordem simples e maciça, tá? Os fustes da coluna... Gente, o mouse some o tempo inteiro. O fuste da coluna dórica, ele vai ser grosso e vai se firmar diretamente no estilóbata, aqui no degrau, tá?
Os capitéis que ficam no alto dos fustes, no alto da coluna aqui, eles eram muito simples, a arquitrave ela é mais lisa, tá? E sobre ela vai ser colocado um friso que vai ser dividido em tríglifos, que são retângulos com sulcos verticais, e métopas, ou retângulos, né? Que podiam ser lisos, pintados ou esculpidos em relevo. E aqui em cima do friso é que eu vou ter a cornija. Já no caso da ordem jônica, se vocês separarem pelo desenho, as colunas elas apresentavam um fuste mais delgado, tá? E que nos firmava diretamente sobre o estilóbata, mas sobre uma base que era decorada, tá? Olha a diferença. Aqui eu tenho uma basezinha para erguer a coluna. Aqui na ordem dórica, não. A coluna já está direto no estilóbata. Aqui eu tenho a base decorada. Os capitéis, eles vão ser mais enfeitados. O capitel é a ponta de cima do fuste, da coluna, tá? Repara o desenho, repara como é feito esse capitel dórico, a diferença. E a arquitrave, ela também vai ser dividida em 3 faixas horizontais. Repara que eu tenho um desenho como se fossem degrauzinhos. Aqui na arquitrave dórica, não, é tudo liso, tá? E a cornija, ela também, a cornija jônica. Deixa eu achar o mouse aqui de novo, achei. A cornija jônica, ela também vai ter uma decoraçãozinha, tá? Uma ornamentação maior que a cornija dórica, que é essa aqui, tá? Olha só, embora as formas dessas duas ordens elas fossem constantes, elas vão seguir isso que vocês estão vendo na imagem, tá? Seus elementos eles podiam ser alterados. E a ordem jônica, ela tinha um tratamento mais livre, tá? Ela tinha uma leveza maior, ela era mais ornamentada. Tanto que, ao final do século V a.C., foi criado um outro capitel para substituir esse capitel padrão jônico aqui, tá? Só para você ter uma ideia, essa imagem representa o capitel coríntio que foi criado para que, se houvesse um modo de variar e enriquecer as colunas dessa ordem. Agora, em relação à pintura, ela vai surgir primeiro como um elemento inicial de decoração da arquitetura, principalmente com painéis dentro dos templos e a pintura das métopas. Tá? Aos poucos ela vai começar a decorar a cerâmica grega, representando as atividades diárias e cenas da mitologia nos vasos. E aí a gente vai ter alguns métodos de pintura em vasos. O primeiro método que vai surgir é a pintura em negro, representado aí pela imagem 11 que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela, tá? Nesse método, o artista pintava com esta cor a silhueta das figuras, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Circulado pelo mouse. E depois gravava o contorno e as marcas interiores dos corpos, tá? Com instrumentos pontiagudos, retirando a tinta preta e deixando linhas nítidas, tá? Para dar essa formação. Depois surgiu a pintura em vermelho, representada aqui pelas imagens 12 e pelas imagens 12 e 13, né? Me desculpe aí. Esse método de pintura em vaso, ele surgiu por volta de 530 anos antes de Cristo, e as figuras, se vocês repararem bem aqui, tá? Tanto na imagem 13 quanto na imagem 12, elas eram deixadas na cor natural da cerâmica cozida e o fundo era pintado de preto, para que se obtivesse uma maior vivacidade das figuras, tá? Com esse método de pintura. Passado os períodos arcaico e
clássico, a gente entra então no período helenístico, tá? Que vai ser caracterizado pelo domínio macedônico a partir do final do século V a.C. até o domínio romano, feito a partir de 146 a.C. O que se tem nesse período? Uma reorganização política da polis. Ela deixou de ser independente para fazer parte de reinos imensos, tá? Principalmente sob o reinado de Alexandre Magno. E é justamente sobre o reinado de Alexandre que se tem a formação da cultura helenística, com a mistura da cultura grega e a cultura dos povos orientais conquistados por Alexandre na expansão do seu império. Na escultura, por exemplo, a gente já teve mudanças significativas, tá? Primeiro, iremos encontrar a representação sob a forma humana de conceitos e sentimentos. É o momento também que vai se surgir o nu feminino. Então, aqui pela imagem 15 e pela imagem 16, a 15 aqui à esquerda, a 16 ao centro, vocês veem representações em mármore de Afrodite. Lembrando que as representações em mármore foram feitas pelos romanos, porque as originais gregas se perderam. Continua a se ter uma ênfase na representação da mobilidade, principalmente através do jogo, né? Da representação de grupos musculares rígidos e grupos musculares mais frouxos. E a criação de imagens em grupo, não apenas de figuras solitárias, aqui representado muito bem pela imagem 17, à direita, de novo, na cópia romana do soldado Gálata e sua mulher. Nessa representação, o artista primeiro fez o soldado que matou a mulher, e aí ela já aparece desfalecida, caindo, escorregando pelo chão, sustentada ainda pelo braço rijo, pelo corpo firme do soldado que, na sequência, vai se matar enfiando a espada em si, da maneira como representada na obra. E é interessante a gente perceber essa questão do movimento, porque a ênfase na mobilidade é mais forte do que nunca no período helenístico, conforme já dito. Aqui, nessas imagens das 18 a 20, que representa a vitória da Samotrácia. A vitória da Samotrácia, acredita-se que ela decorava a frente de um navio e ela foi encontrada partida em vários pedaços. Não se encontrou nem os membros e nem a cabeça, o que dá certa asas à imaginação sobre quem seria essa mulher, essa representação alada aí de Vitória. Dá para se perceber que eu tenho uma mobilidade representada pelas asas que estão abertas, se vocês separarem aqui na imagem esquerda maior, e pelo drapeado, tá? Pela lufada de vento que agita a roupa dessa mulher. Aqui, nessa visão frontal do tronco, nós temos também um drapeado suave e uma roupa que foi representada de forma a demonstrar uma certa transparência, tá? Principalmente aqui na visão do umbigo, por baixo do drapeado da roupa que foi construída. Aqui, nessa foto menor, a gente tem o posicionamento da estátua dentro do Museu do Louvre. Ela não está em nenhuma galeria, mas sim na escadaria que conduz, se eu não me engano, até a Galeria 18, onde estão mais obras do período helenístico. Na arquitetura, as moradias começaram a ganhar mais espaço e conforto a partir do século IV a.C. Os teatros, eles também passaram a ser construídos enfatizando o desempenho dos atores. O que isso exatamente significa? Quando o teatro surgiu no período arcaico, não se fazia distinção entre o elemento do coro, os elementos do coro que executavam as coreografias e os atores que interpretavam os papéis. Isso mudou no período helenístico.
se passou a dar uma ênfase maior ao trabalho dos atores e a diminuir a função do coro. E isso vai fazer com que as construções dos teatros elas fossem modificadas ao longo do tempo. Deem uma olhada nas imagens a seguir. Vocês estão vendo nessa imagem um teatro grego dos períodos arcaico e clássico, um teatro típico. Essa imagem específica vai ser do Teatro de Epidauro, que foi construído no século IV a.C. O que vocês estão vendo aqui como principais elementos desse teatro? Uma arquibancada, que era construída na encosta da colina, nessa direção. A orquestra era este círculo aqui, onde se era feita a representação teatral, tanto do coro quanto dos atores, tá? Todos os participantes, eles faziam a representação aqui nesse círculo, que era denominado orquestra. Aqui, nessa seta vermelha, o que vocês estão vendo é um proscênio, onde era um lugar preparatório para se entrar no palco, tá? Onde era erguido uma espécie de telhado que podia servir também de cenário. E, por fim, aqui atrás vocês estão vendo o palco, que não era o palco como a gente conhece hoje. Esse palco, ele servia de lugar de espera para o ator e para o coro, para os atores e para o coro, entrarem no espetáculo aqui na área da orquestra. No período helenístico, com a ênfase dada no trabalho do ator, o coro vai perder importância. Então, eu vou ter aqui ainda a orquestra, mas o proscênio ele vai aparecer mais elevado. Tá? Nessa elevação, ele vai servir de espaço para a representação do ator. Inclusive com o palco, ele saindo aqui da parte de trás e vindo aqui para a região do proscênio. Na arquibancada, eu continuo aí obedecendo a construção da encosta, mas eu vou ter uma arquibancada mais junta, tá? Com um público que está mais unido na assistência a essa representação teatral. Gente, por enquanto é isso, o principal que eu tenho que passar para vocês sobre a arte na Grécia, tá? Vou deixar como sugestão de visitas para vocês o site do Museu Britânico, www.britishmuseum.org, o site do Museu do Louvre, www.louvre.fr, de França, e um site específico que vai falar sobre a cultura helênica. É um site grego, mas ele tem como ser visitado em inglês, para facilitar um pouco a nossa vida. Vão, por favor, utilizem esses sites, deem uma olhada nas imagens, mesmo que você não entenda o que está escrito em outra língua, mas é possível a gente se guiar pelas datas e pelas imagens. Aproveitem esse acesso. Não são muitos museus por aí que permitem que a gente faça a visita ao acervo de maneira virtual. E isso é muito legal quando a gente não tem a possibilidade de ir até o museu. Nós vamos ter uma atividade, tá? Que vai ser feita pelo Google Forms. Eu vou postar essa atividade, postar os vídeos, postar os nossos slides, tanto no portal do SESI, vai ser feito isso pela equipe de coordenação, quanto lá nas nossas salas do Google Classroom. Então, o que eu peço para vocês com muita atenção, quando forem responder ao questionário relativo a este conteúdo, respondam com atenção e respondam com cuidado, porque vocês estão sendo avaliados. A avaliação é feita em cima daquilo que vocês acertam. Eu consigo ajudar vocês no conteúdo quando eu vejo como que está sendo a taxa de resposta de vocês.
Se vocês respondem de qualquer jeito os nossos formulários, eu não tenho como saber como ajudá-los, aonde está sendo a falha, se é na compreensão do conteúdo ou se está sendo a interpretação de texto. Então, por favor, respondam com cuidado, ok? E assistam quantas vezes for necessário a nossa videoaula. Entrem no Zoom, leiam a apostila. Vocês precisam ter esse hábito de ler a apostila antes de ir ver o nosso vídeo, antes de entrar no nosso encontro semanal do Zoom. Porque aí sim o nosso encontro fica muito mais dinâmico e fica muito mais fácil eu explicar para vocês as dúvidas que vocês têm na nossa matéria. Bom, por enquanto é só. Uma boa noite para vocês, um bom fim de semana. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana quando vocês verem esse vídeo no dia 22. E até a nossa próxima videoaula.